agora eu tenho um outro desafio para você, que é perguntas. Eu abri uma caixinha, a gente fez esse episódio gravado, mas eu já fiz a minha caixinha de perguntas e algumas pessoas deixaram algumas perguntas para você. Vamos lá. Desbravá-las? Vamos tentar. Uma querida perguntou assim: como a nanotecnologia impacta a nossa vida, no dia a dia e também no futuro? Nossa, no dia a dia tem tanta coisa que eu poderia falar, assim, para a mulherada, não só a mulherada, esquece, né? A gente também, homens, tudo. A parte de cosméticos, né? Hoje de princípios ativos, ali tem muita nanotecnologia envolvida, né? Desenvolvimento de novos produtos. Os fármacos, né? Que os você comentou fármacos, já. sim. Aí tem roupa, materiais de esporte, né? Quem nunca se utilizou de... Hoje, meus joelhos são todos acabados porque não tinha tanta absorção de impacto nos tênis. Mas ali tem muita parte de borracha, espuma, com nanotecnologia envolvida, né? Carros, nem se fala. A parte tecnológica, celular, né? Touchscreen, tudo isso, né? Saúde, fitness, roupa, vestuário, materiais, é muita coisa. O dia a dia da nanotecnologia. Isso, futuro, né? Nossa, tem eu vi que tem muita coisa. Eu tenho até um aluno que um exemplo clássico, eu tive um aluno agora doutorado que eu fico muito feliz. Imagina, ele defendeu o doutorado com 70 anos. Olha só. Ele é um exemplo, assim, ele é professor da engenharia civil, Paulo. Um abraço para o Paulo, aliás, um abraço, eu estudei com ele também. Ele é um professor da civil e que quando me procurou para fazer o doutorado, que era um desafio na vida dele, imagina, da engenharia civil, e ele queria algo na área de solos, que é onde ele é professor, no Mackenzie. E então a gente fez um desenvolvimento de um que ele chama geogrelhas, são telas que são colocadas em solos para contenção de solos, de barrancos, etc. O termo não é bem esse, mas eles são telas de materiais plásticos que são colocados em certas camadas do solo para esse solo se segurar mais. Né? E a gente conseguiu inserir grafeno nessas telas, conseguiu fazer telas mais resistentes que conseguem segurar um volume muito maior de solo. Então, tecnologia pura a serviço da humanidade na área da construção civil. Tem até, vou citar ela, porque ela compartilhou nosso episódio também, a Julie, nossa parceira de estudos aí, né? Que também faz uma aplicação para a parte de engenharia civil das impermeabilizantes, Impermeabilizantes, né? Dentro de obras, exato. Enfim, reformas. Então, tem muitos exemplos. E como é que você tem visto essas adaptações de futuro? Você acha que a gente vai ver essas coisas de filme futurísticas que a gente... Eu acho que já está vendo. Acho que é tudo muito rápido. As coisas têm acontecido de uma maneira, numa velocidade... só os celulares... Nossa, eu me lembro quando eu fui em Singapura em 2014... os smartphones não era isso que a gente tem na mão hoje em dia, né? A gente até dobra, né? E isso acontece em poucos anos. Eu acho que a coisa vai tomar uma velocidade muito maior, né? Como eu falei, os centros de pesquisas, as universidades estão muito mais próximos da indústria e esse salto que antes demorava de um desenvolvimento que era feito numa universidade, num centro de pesquisa para chegar na indústria, eram anos, né? Hoje em dia a coisa vai muito mais rápido, né? E falando sobre futuro, já tem uma próxima pergunta que conecta com essa, que é: qual é o futuro da impressão 3D? Vocês têm conversado ultimamente de impressão 3D? Olha, coincidentemente eu estou com outro aluno, que é o Olavo. O Olavo é um professor do design lá do Mackenzie, está fazendo doutorado na área de impressão 3D. E a gente conversa muito sobre isso, porque para quem não trabalha tanto, a impressão 3D falando a manufatura aditiva com filamentos, por exemplo, mas tem a laser, né, com metais também, sinterização, mas vou dar essa específica com filamentos, que é o que você até pode ter em casa, né? Ela é uma maneira de fazer produtos com mais complexidade de design, né?
Só para vocês terem uma ideia, essas peças plásticas geralmente são feitas em moldes que você funde o polímero e injeta o material dentro do molde, resfria e você tem a peça moldada. E aí, cada vez que você for fazer uma peça diferente, você tem que criar um molde diferente. E na impressão 3D, não. Né? É o movimento do... Desculpa. O movimento do cabeçote da máquina que vai dando, né? Você tem um programinha que você vai dizendo os passos, como você faz. Só que ele tem um problema. O tempo para fazer uma peça é longo, não é? Comparado com um ciclo de injeção numa indústria, você faz uma produção. E aí ainda a impressão 3D tem esse problema. É muito para peças a produtividade baixa. E ainda tem um outro problema que você não consegue, por exemplo, fazer um para-choque de carro resistente mecanicamente por impressão 3D. Porque você vai depositando por camadas. Então, a impressão 3D ainda tem algumas coisas a avançar, que é sair de apenas peças para design, para ter peças mais funcionais, que tenha durabilidade, tenha resistência mecânica, etc. Então, esse eu acho que é um ramo que a impressão 3D ainda precisa avançar. Legal. E eu acho que está indo, sim. Eu acho que o caminho está sendo feito. Estão tendo outros tipos, não só de filamento, né? Mas sinterização de pó, tem outros caminhos que estão sendo feitos. Muito bom. Mas eu acho que a impressão 3D vai ficar nesse mundo de... Como é que a gente fala? A palavra certa é são peças que têm... Não são peças que você precisa de grandes volumes, mas tem a gente chama que tem esqueci a palavra. Você diz sobre a dificuldade de volumizar, assim? A impressão 3D vai ser destinada a esse tipo de peça. Tá. Que tem mais valor agregado do que volume de produção. Tá. São peças muito específicas, com design muito específico. Mas eu acho que ainda está tendo um avanço cada vez maior nesse sentido. Legal.